começar a nossa gravação. Já iniciei a nossa gravação. E eu vou fazer a nossa prece inicial, depois vou passar para o nosso amigo Antúlio, e lembrando que a Silvia vai fazer a nossa prece final e irradiação, e a Claudinha vai nos fazer os avisos mais ao final. Então eu vou convidar todos nesse momento a nos unirmos em pensamento, em corações, em buscar a imagem luminosa do Mestre Jesus, lembrando que esse não é um trabalho nosso, esse é um trabalho do Cristo. Estamos aqui humildemente tentando dar continuidade à implantação do Evangelho do Mestre na Terra, que possamos nos iluminar, que possamos assim também auxiliar aos que estão ao nosso redor, em contato conosco, perto ou longe. E nessa manhã, então, com esses pensamentos e corações ligados, buscando a companhia dos nossos mentores, da nossa casa, que é o Sunrise, também os nossos mentores e mentoras pessoais, familiares, que possamos todos estar em uma sintonia muito harmoniosa, muito tranquila, muito feliz, lembrando que esse é um momento abençoado de aprendizado, de reflexão, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre o que essa doutrina tão libertadora nos traz, para que possamos seguir tranquilamente na nossa jornada evolutiva. E vamos fazer um pedido especial para que o nosso amigo Antúlio possa ser muito bem envolvido, para nos trazer com o carinho que ele sempre traz essas reflexões, esses conhecimentos que nos vão ser compartilhados em alguns momentos, que todos que aqui estão, todos e todas, possam receber grandes benefícios ao longo dessa próxima hora. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, amigo Eduardo. Vamos fazer a projeção aqui. Tá aparecendo direitinho. Tá, beleza. Tá aparecendo? Tá, muito bom. Sim. Que bom, que bom. Então, que a luz do Mestre possa nos envolver agora e sempre. Novamente, bom dia a todos, aqueles que eu não tive a oportunidade de saudar ainda. Hoje nós estamos continuando em um assunto bastante interessante. Hoje de manhã tivemos o nosso amigo Henrique falando da lei de justiça, amor e caridade, e a caridade e amor ao próximo. E esse assunto da compreensão, ele está bem imbuído nesse tema maior que foi a aula do ESG, para aqueles que participaram hoje mais cedo. Quando eu estava preparando, né, esse assunto para poder compartilhar aqui com vocês, me preparando para compartilhar, né, que a gente possa aprender juntos aqui, eu falei, puxa, compreensão, e me veio na mente uma das orações que eu acho mais bonitas de entrega ao trabalho do Evangelho, né, do trabalho do Evangelho vivido, que é a oração de São Francisco. E eu vou confessar uma coisa para vocês, apesar de achar uma oração assim emocionante, envolvente e realmente doação, eu vi um ângulo diferente nessa oração que eu não tinha visto antes. E eu gostaria de, se vocês me permitirem, que é uma oração muito conhecida, mas eu gostaria, com a permissão de vocês, lê-la aqui, né? E ela fala assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado.
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Como eu disse, é uma oração linda sobre vários aspectos, né? E eu pensava que essa parte da compreensão era mais uma ligação, mais compreender do que ser compreendido. Era apenas uma linha a mais, um comentário a mais. Mas, na verdade, refletindo, como a gente pode amar e consolar ao próximo se a gente não compreende o próximo, as suas dores, as suas dificuldades, né? Principalmente comparando com as nossas. Então eu percebi que a compreensão tem uma dimensão bastante grande, bastante importante, porque é justamente colocada entre a consolação e o amor, quando Francisco de Assis fez essa oração, no sentido amplo de ligação e de conhecimento. E que, na verdade, na minha pobre interpretação, na minha pobre capacidade de entender, né, interpretar o que esse importante, o que esse elevado espírito nos trouxe, foi que me trouxe um pouco mais de luz. Então esse para mim é um ângulo que havia passado despercebido, da importância da compreensão no trabalho, né, na seara de Jesus. Obviamente Francisco foi inspirado por muito dos ensinamentos de Jesus, né? E nessa área nós podemos passar para que foi essa passagem, né, que Mateus nos trouxe, né, no seu evangelho, e que Jesus dizia: não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houvestes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Agora, se nós formos ver, né, o que é julgar, né? É tomar uma decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, olhando o dicionário. Ou então, emitir parecer, emitir opinião sobre alguém. Então, podemos julgar um escritor, um artista, e julgamos conforme o nosso gosto. Se gostamos da história do escritor, se gostamos da história do artista, mas esse julgamento, quando não é o caso no papel do juiz, que são leis, conceitos colocados, seria o nosso julgamento interno, né? Então, um exemplo, né, que eu gostaria de compartilhar é o meu julgamento, ou seja, o nosso julgamento relativo a uma determinada pessoa. E esse julgamento seria assim: puxa, como aquela pessoa é egoísta? Olha, ela é muito egoísta. Agora, vamos imaginar que a nossa consciência saia da gente e nos olhe de frente e pergunte: mas por que aquela pessoa é egoísta? Ah, porque ela tem alguma coisa que eu quero e ela não quer me dar. É a nossa medida do comportamento, das atitudes daquela pessoa. Ou então, aquela outra pessoa ali, ela não é nada modesta. Ela se acha melhor do que todo mundo. Comparado a mim, por exemplo, eu posso falar isso, né? Comparado a mim, que eu sou uma pessoa muito modesta, talvez a mais modesta de todos aqui. Eu acho que eu sou a pessoa mais modesta do mundo, né? Nós estamos julgando as outras pessoas segundo um critério que para nós às vezes não se aplica. Então quem vai nos julgar, quando Jesus fala serei julgado, a nossa própria consciência nos vai julgar. Eu vou já agora compartilhar uma historinha do livro Espírito da Verdade, que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, né, porque eles trabalhavam juntos. E essa história em particular é do espírito Hilário Silva, que se chama Estatuetas. E a história começa com duas senhoras conversando, mãe e filha.
A mãe, a dona Balbina, falava para sua filha Rogéria, falava: Rogéria, você tem que perdoar, você tem que entender. Ela fala: não, mãe, foi um ato absurdo que esse rapaz fez. Foi um ato total desconsideração, de agressão. Mas minha filha, e a dona Balbina era uma trabalhadora espírita, né? Na sua luta para conseguir compreensão e conseguir o perdão, o amor ao próximo. E falando: minha filha, entenda bem, o rapaz obsidiado. Não, ele não é obsidiado, não. Ele é uma fera solta. Pois ele parou na frente de nossa janela e atirou uma pedra nas estatuetas que tínhamos em casa. Um prejuízo muito grande. Uma falta de consideração total. E a mãe, a dona Balbina, dizia: não, mas olha, considera só, o rapaz, ele tem muito problema, a gente sabe. E a dona Margarida é uma pessoa tão carinhosa, ela é amiga nossa. Falar: mãe, olha, meu marido, a Rogéria, o marido Fábio, ele está horas e horas na boleia do caminhão, trabalhando para ganhar o nosso sustento, a gente não pode ter esse prejuízo, fora a agressão, esse prejuízo que a gente teve. No meio dessa conversa, chega alguém na casa da Rogéria e fala: olha, o Fábio sofreu um acidente. O caminhão dele bateu numa casa, derrubou o muro e está dentro da sala de visitas da casa. As duas saíram correndo. No que elas saíram correndo, chegando, elas perceberam que era a casa da dona Margarida, que era a mãe do rapaz que tinha tirado a pedra nas estatuetas. E elas escutaram a dona Margarida falando com o guarda de trânsito. Dizia: olha, eu não quero prestar queixa, não quero que nenhuma queixa seja feita. Mas, minha senhora, ele causou um acidente, derrubou a sua casa. Não, eu não quero. O Fábio, ele e a esposa dele, a Rogéria, são muito amigos. Eu não quero prestar nenhuma queixa. Ele falou: minha senhora, é um prejuízo grande. Esse é um prejuízo, na época, mais de 40 contos. Devia ser muito dinheiro na época que o livro foi escrito. E a dona Margarida falou: não, Deus vai se encarregar disso. A dona Balbina e a Rogéria, ao chegar, elas não conseguiram escutar o resto da conversa da dona Margarida com o policial, porque ouviram um grito do Fábio, que era o marido da Rogéria. E esse grito mostrava que ele estava completamente embriagado. Essas histórias, né, que nos são trazidas, principalmente nesse livro, que tem esse final um pouco amargoso, nos mostra que esses conflitos que nós vemos nos outros, talvez não vejamos na gente. E nós mesmos. E nisso, Jesus nos trouxe também mais uma outra história, que foi a trave e o argueiro. Mais uma história não, mais um ensinamento. E esse, a gente deve lembrar bem, ele fala assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. A gente sabe que argueiro é um grânulo ou cisco, né? E trave é um grande tronco de madeira usado nas construções, né? E essa, para mim, essa gravura aqui foi que exemplificou melhor, né? Porque era meio esquisito ter uma trave no olho da pessoa, mas justamente mostra como a visão pode ser impedida da gente enxergar que isso obscurece a nossa vista, mas a gente vê o que obscurece a visão do nosso próximo. E lembra aquele exercício que eu falei anteriormente, da nossa consciência sair, né, de nós mesmos e nos trazer? Isso está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que foi amplamente explorado hoje pelo Henrique de manhã. Que ele fala assim, que de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa e perguntar: o que eu pensaria se eu visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente,
É o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto os morais quanto físicos. Não é isso? A gente tem uma medida muito, vamos dizer assim, muito rigorosa, muito rígida com o nosso irmão, com a nossa irmã. Mas nós, às vezes, somos bastante mesmo lenientes com os nossos próprios defeitos. Jesus não perdia a oportunidade de nos trazer ensinamento, sem acusações, né? Mas ele nos chamava, de forma, às vezes, severa, de alertar essas situações pelas quais vivemos. Ele nos trouxe também uma outra história, e essa também foi trazida hoje pelo nosso querido amigo Henrique, durante o estudo hoje de manhã. Nós sabíamos que os fariseus, eles reconheciam a grandeza espiritual de Jesus, o conhecimento, né? Como o mestre de Israel, ele era o mestre dos essênios, conhecedor. E eles sempre buscavam jogar uma casquinha de banana para Jesus, em várias situações, para dizer que ele contraria as leis de Moisés. Numa dessas situações, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E a gente entende que muitas dessas passagens no Evangelho, o adultério, ele tem um sentido muito mais amplo, né? No sentido de adulterar a verdade. Muitas vezes é nesse sentido também. Mas a mulher tinha sido surpreendida em adultério. E a colocaram, os escribas e fariseus, no meio do povo. Tendo Jesus ali, ele disse: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras, quer dizer, se apedrejem as adúlteras. Qual a sua opinião? Isso, como eu disse, eles diziam isso para tentar Jesus, né, contrariar a lei de Moisés e ter o que acusá-lo. Então, olha, tá vendo? Ele falou isso, é contra a lei de Moisés, ele não pode ser mestre de Israel. E essa é uma das passagens mais interessantes, talvez mais enigmáticas, porque Jesus se agacha e com o dedo ele começa a riscar na areia. E começa a rabiscar na areia, assim. Ele diz que escrevia na terra, né? Escreveu, olhou, pensativo, aquele silêncio em volta dele, os homens todos preparados para agredir, né, a pobre mulher. E ele olhou para todos aqueles em volta e disse: aquele que dentre vós que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Se agachou de novo e continuou a escrever no chão de areia. Aqueles todos à volta, sentindo o peso, a repercussão dessas palavras, até posso imaginar, olhando as pedras na mão, largando, começaram a sair. E diz no Evangelho, primeiro os velhos. E Jesus ficou a sós com a mulher. E ela no meio da praça. Jesus levantou-se de novo e perguntou: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse Jesus: então eu também não te condenarei. Vai-te e no futuro não tomes a pecar. Obviamente que essas palavras foram ditas por alguém de uma superioridade moral e espiritual inconteste, né? Nosso governador espiritual da terra. E isso teve um peso muito grande, alertou a todos aqueles corações endurecidos em volta, de que todos, com a mulher, tinham os seus pecados, ou, vão trazendo uma linguagem mais corrente, as suas imperfeições, as suas dificuldades no crescimento individual e de entendimento ao próximo. Jesus, ele não julgou, não condenou,
ele compreendeu. E essa sentença faz da indulgência um dever para com nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. É extremamente interessante como nos faz refletir, né? O que era o crime numa sociedade, numa época, o que era o julgamento e por que haveria aquele julgamento. Quando nós vamos pensar em reprimir uma conduta de uma pessoa, ela teria duas motivações. Ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos, né, as ações se criticam. Né? Aí se pergunta, não cumpre ao homem o dever de auxiliar ao próximo? Esse no capítulo 10, no item 13. Né? O homem não deve apontar o mal para que ele não se repita, para que ajude aos semelhantes? Importa sim, mas nesse sentido, não julgueis se não quiser ser julgado. Jesus nunca vai aceitar o mal, mas ele vai compreender as suas origens. O que quer significar que uma autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, o que Jesus falou para a mulher? Ele não disse, você é culpada, você não é culpada. E aqueles que te acusavam? Então vá e não peques mais. Né? Procure superar essas suas dificuldades, procure superar os seus defeitos. Qual o sentido de adultério que a gente possa ver? De adulterar a verdade, em alguma outra forma. E interessante, um outro comentário, é que aos olhos de Deus uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Né? Então, essa autoridade principal do julgamento seria no quê? No próprio exemplo. É realmente interessante como nos faz refletir sobre as nossas próprias dificuldades. Quando a gente começa a falar um pouquinho da compreensão e da aceitação, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos bastante interessante. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Vamos lembrar um pouquinho aquele comentário que a gente acabou de fazer agora. Ele incorrerá em grande culpa, sim, se o fizer para criticar e divulgar porque seria faltar com a caridade. No sentido da maledicência, apontar os defeitos. Veja como essa pessoa é imperfeita. Né? Eu estou dizendo isso porque eu sou perfeito, essa pessoa não é. Então eu estou apontando. Isso é culpa, isso não é digno, isso não ajuda. Mas, se a pessoa observar aquele comportamento, aquelas ações, para alguma coisa própria, para eu não repetir comigo mesmo, com nós mesmos, aí sim existe muito mérito. Né? A compreensão, a gente diz aqui, né, se revela na aceitação de cada um, no plano em que se encontra, e na certeza que todos desejam sempre oferecer o melhor de si mesmos aos semelhantes. De novo, a ligação com o nosso estudo do ES de hoje de manhã. Nós estamos num estado de evolução, de compreensão à volta. Né? E essa aceitação do próximo, né? E vamos dizer assim, começa com a tolerância, a aceitação, a compreensão e, por fim, o perdão do próximo, vai depender do nosso estado de evolução. Seguindo nessa questão interessante, olha só, nessa pergunta, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? A resposta nós já vimos, mas aí segue um comentário. E de novo, eu vou lê-lo, porque ele é tão, para mim, ele é tão completo em si que não vale a pena reinterpretar. Tratais, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais aos vossos semelhantes. Esse é o meio de vos tornar superiores a ele. Se lhe censurais ser avaro, sede generosos.
Se de ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grande em todas as vossas ações. Novamente, né? É aquela história do argueiro e da trave, né? É justamente por aí. É tanto material para nossa reflexão que, na verdade, a gente começa a olhar que a entendimento do próximo, a compreensão do próximo, passa necessariamente pela compreensão de nós mesmos. Será que como a gente falou, a compreensão e a evolução estão ligadas, né? Quanto maior a nossa evolução, a nossa capacidade moral, intelectual, maior a nossa capacidade de compreender a nós mesmos e ao próximo. Cada um está num estado evolutivo, né? Para que a gente possa esperar entendimento. Não, pelo que não podemos esperar o entendimento de atitudes equilibradas à medida de todos aqueles que se aproximam de nós. Então, nós precisamos ter essa compreensão, que alguns vão estar um pouquinho na frente, outros ainda não chegaram lá, outros estão no mesmo estado, talvez até com um ponto de vista um pouco diferente, mas no mesmo estágio que nos encontremos. No livro do Espírito tem uma pergunta interessante, né? Então, hoje também, de novo, no ESE, o Henrique citou Santo Agostinho. A pergunta é essa: como pode o homem se melhorar nessa vida? E a resposta foi direta: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela da antiguidade da Grécia, olha, eu já ouvi que foi atribuída a Sócrates, a Tales de Mileto, e dizia, e não sei se isso foi comprovado, estava no portal do Oráculo de Delfos, então quem souber depois podia me confirmar. Mas é uma frase extremamente conhecida e verdadeira, né? Conhece-te a ti mesmo. Aí a pergunta é seguinte: Kardec pergunta, como fazê-lo? Santo Agostinho falava, faze como eu fazia quando estava entre vós, né? Que colocava a cabeça, de novo, o Henrique mencionou isso também, colocava a cabeça e fazia um balanço diário. Aquilo que eu fiz me causaria vergonha, aquilo que eu fiz me impediria, né, de estar onde eu quisesse, se eu tivesse que desencarnar. E segue mais adiante, ele faz uma comparação interessante, isso ao longo da resposta dessa pergunta. Faze o balanço do seu dia moral como o comerciante faz de suas perdas e seus lucros, né? Como foi o dia de hoje? Essa é uma sugestão de Santo Agostinho, não é regra, tá certo? É uma sugestão que ele colocou lá no Livro dos Espíritos. Então ele fica pensando, como é que eu fiz? Será que eu, ao interrogar a consciência, né? Será que eu me julguei corretamente? Porque quando a gente trabalha nesse exercício de conhecer a si mesmo, julgar-se a si mesmo, né? Ou seja, nos comparar com alguma coisa que a gente quer ser, a gente muitas vezes é leniente. Nós somos lenientes com nós mesmos, né? O avarento, por exemplo, se considera econômico. Não, eu não sou avarento, eu sou econômico, né? O orgulhoso fala, não, isso não é orgulho, isso é dignidade. Né? Tem sempre aquela desculpazinha para a gente poder enxergar o argueiro, mas não ver a trave. Seguindo, Santo Agostinho falava, peça ajuda de Deus ou do anjo da guarda para examinar as respostas e sustentação para as modificações. Né? Se a gente for lembrar mesmo, esse exercício, o benefício é nós mesmos. Por quê? Quando a gente faz esse balanço, existe alguma coisa que nos incomoda. Seja com relação ao próximo, seja com relação ao que o próximo nos fez ou que nós fizemos a outro. Então essa é uma ajuda própria. Puxa, pedir para Deus, pedir para aquele que nos orienta, aquela que nos orienta, que nos ajude a examinar essas respostas. Essa outra é muito interessante também. Procurai
também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezais a opinião dos vossos inimigos. Olha só. Por quê? Porque Deus às vezes coloca ao vosso lado como espelho os inimigos, a fim de que sejam advertidos com mais franqueza do que faria um amigo, né? O inimigo não está preocupado, quer dizer, o inimigo quem é aquele? Aquele que não pensa como a gente, né? Ele não está preocupado em nos agradar, mas ele pode nos dar alguma coisa de benefício para que a gente possa examinar e que a gente possa utilizar para o nosso crescimento, para o nosso burilamento interior. Quer dizer, é um espelho que talvez a gente não consiga, como a gente falou, né, que eu não sou equivalente econômico, talvez nos traga alguns subsídios. Não necessariamente tudo que nos falam é verdade sobre a gente, mas com a ajuda de Deus e o critério, essas opiniões nos ajudam muito. Engraçado, o Livro dos Espíritos nos foi trazido em 1857, a primeira versão. E hoje em dia, uma coisa muito comum nas aquelas pessoas que trabalham em grandes corporações é o chamado feedback, é o 360 feedback, o feedback 360 graus. Um monte de gente fala um monte de coisa sobre a gente para ajudar no nosso trabalho, né? O que a gente está fazendo bem, o que a gente não está. E às vezes tem aquelas pessoas que têm maior ou menos simpatia pela gente. Mas se a gente souber olhar todas aquelas respostas, alguma coisa nos traz de proveito. Então, é uma coisa bastante interessante como o feedback estava sendo usado aqui por Santo Agostinho, né, que bem antes do Livro dos Espíritos, né? Agora, um assunto que machuca bastante, né? E eu poderia até incluir um outro aqui, que a gente fala da calúnia, né, que é um assunto que machuca muito em particular, porque vai no nosso ego, vai no nosso orgulho, né? Já se falou que a calúnia, na verdade, por mais que nos fira, a conta fica por conta do caluniador, né? E talvez a gente possa colocar no mesmo cesto aqui a ingratidão, compreender a calúnia, compreender a ingratidão, também da mesma forma, né? Se a gente for ver, se a gente é caluniado de alguma forma, vou dar um exemplo assim, um exemplo absurdo. Vamos dizer que alguém nos acuse de estar vendendo bônus hora. Ou ainda, loteamento, estamos fazendo loteamento no nosso lar, em troca de algum benefício, né? É uma coisa descabida, não funciona de alguma forma, mas é uma calúnia, né, que poderia vir em volta da gente, de alguma forma. Aí pensamos, se alguém que nos está caluniando é porque ainda não se compenetrou na importância de revelar a verdade. Então vamos dizer assim, essa pessoa, a gente teria mais raiva dessa pessoa, ou alguém que não consegue ver a verdade nos traria mais piedade, né? Ou ainda, se a gente for pensar, o ofensor pode ser alguém aflito por dores que desconhecemos. Várias vezes na obra de Chico isso aparece, né? Aquele que agride é o doente. Aquele que está agredindo, alguma coisa está incomodando internamente que agride de alguma forma. Principalmente as agressões gratuitas. O ingrato, a gente falou da ingratidão, provavelmente está soberbado de problemas próximos que nós não estamos enxergando, né? Aquilo pode ser ingratidão, a falta de reconhecimento por aquilo que foi feito, a falta de reconhecimento de uma amizade sincera, mas ele deve estar imerso numa situação tão complicada que aos nossos olhos não aparecem para poder acontecer aquilo. Como, por exemplo, a gente às vezes tem, puxa, eu ajudei tanto aquela pessoa, fui tão amigo, e essa pessoa faz isso agora comigo, né? Por que será? Isso nos dá um pouco mais de alívio de saber que
aquilo que está acontecendo talvez não esteja ligado com a gente, esteja mais ligado com alguma coisa errada com aquela pessoa. Ou ainda, o criminoso ainda não conhece as alegrias do amor ao próximo. Aquele que destrói, que rouba, que machuca, esse que comete os crimes, talvez ele não fizesse, né? Se ele pudesse compreender que aquele que está lá do outro lado, que parece que tem mais dinheiro, parece que tem mais felicidade, é na verdade um irmão como ele de outra forma. Eu me lembro um depoimento muitos anos atrás daquele ator Lima Duarte, e foi um depoimento muito sincero dele. Ele tinha sido assaltado e isso me lembro, acho que foi na década de 70, e o bandido entrou no carro dele, só que ele tinha na época, era muito pouco comum, principalmente naquela época no Brasil, carro automático. E ele falou, olha, ele dando a entrevista, de forma nenhuma eu quero ser piegas nesse momento aqui, mas me deu dó do assaltante. Porque uma pessoa tão sem conhecimento, jovem, né, numa situação tão complicada ali para ele, um mundo tão diferente para ele, que mais do que raiva eu fiquei com dó dele. E eu achei um depoimento muito sincero do ator na época. Né? E a gente falou do crime, né? Falamos do roubo também, né? Que aquele de alguma forma rouba, que não desfruta da felicidade de termos ao abraçar o serviço honesto e edificante. Vamos pensar nesse aspecto, olha, sem querer acusar, sem querer trazer para o mal, aquele que tem um trabalho público e não faz um bom destino. Né? A gente tem muita raiva, porque tudo aquilo que não é destinado, né, para um servidor público de volta ao público, né, o dinheiro público não é que é de ninguém, é de todos, nos dá muita raiva. Mas imagina essa pessoa, né, a hora que perceber, né, o mal que fez e não destinar aqueles recursos de volta para quem era o recebedor. Quer dizer, a oportunidade de fazer um trabalho dignificante que não aconteceu. Né? De novo, não é para aceitar que isso aconteça. Né? A gente não pode aceitar, nós temos mecanismos para isso. Mas entender pelo lado da pessoa, se a gente olhar na nossa visão mais expandida, né, a visão da eternidade, da nossa evolução, da vida continuada, que oportunidade que se perdeu. E olha só, aquele que atira pedras ao irmão é porque não dispõe coisa melhor para oferecer na vida. Né? Aquela pessoa que está sempre agredindo, sempre buscando aqueles conflitos desnecessários, trazendo agressões, impropérios, na verdade, a gente vê que ela não tem nada melhor dentro dela. E, na verdade, é muito triste. Né? E isso talvez nos ajude a compreender melhor, né, que a gente chamou aqui de calúnia, mas tudo isso que vai à nossa volta, que talvez seja uma agressão, mas perceber a origem dessas agressões. Muito interessante que a gente fala que Jesus, nosso mestre, nosso exemplo, né, a seguir. E essa passagem aqui está no livro Fonte Viva, chama-se Exemplo do Cristo. E João nos traz, né, essa passagem do livro Fonte Viva, traz esse enxerto do segundo versículo de João, né, do capítulo 2, versículo 25. Ele bem sabia o que havia no homem. Jesus, né, bem sabia o que havia no homem. De novo, eu vou ter que ler, porque eu não gostaria de interpretar e perder nada do que está tão bem colocado nesse texto. E dizia, sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava em Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro.
reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida, em que inhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe que existe entre nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estendermos amorosamente as mãos. Jesus usou todos aqueles à volta dele com as imperfeições, com a sua compreensão, e os tomou para o seu trabalho, para que pudesse também chegar até nós essa compreensão, e ainda continuamos compreendendo. É extremamente interessante quando a gente vê principalmente o exemplo, né, de Jesus como compreendedor da fraqueza humana, e mesmo assim mostrou a aceitação, a compreensão, e os utilizou, né, para a obra na revelação do Evangelho. Outro aspecto bastante interessante é o caso aqui do pensamento, né? Porque a compreensão nos ajuda na nossa atmosfera mental que nós construímos à volta da gente, né? Porque nós somos envolvidos nessa onda mental, nessa atmosfera. Então, a generosidade, a compreensão, o préstimo e a utilidade, né, o ajuda ao próximo que nos cerca, nós criamos essa, eu vou chamar até de aura, né, mas essa atmosfera de alegria e tranquilidade, de segurança e bom ânimo para nós mesmos. Isso não é verdade? Que a gente pensa aquelas pessoas que estão sempre querendo ajudar, aquelas pessoas que querem sempre tem sempre uma palavra de apoio, uma palavra de carinho para a gente, com os próximos, não são pessoas que a gente gosta de estar perto. E curiosamente, quando o nosso estado interior está um pouco assim revoltado, nós estamos revoltados com alguma coisa, a gente percebe que quando o pão com manteiga cai com a manteiga para baixo, né? A gente está na fila do ônibus, quem vai conversar com a gente é que, puxa, acho que vai chover daqui a pouco, né? A gente atrai para a volta da gente as coisas não tão boas, até parece, né, assim, uma forma meio jocosa, mas que isso acontece mesmo. Então, quando a gente falou anteriormente, isso sempre volta. À medida que vamos adquirindo a capacidade de compreender, e nós vamos atingindo a nossa maturidade espiritual, nós vamos nos colocando nessa condição de amar ao próximo, amai-vos uns aos outros, já que sem a compreensão não há amor. Voltando novamente à oração de São Francisco, da minha imperfeita, humilde e pobre interpretação, que achava que compreender e ser compreendido era apenas uma frase, não, na verdade, ela é um degrau para a escalação da compreensão e do amor, né? Na verdade. Seguindo nessa linha, se nós compreendemos aqueles que nos cercam, portadores de virtudes e imperfeições, como nós, quer dizer, pode ser que não sejam as mesmas virtudes, as mesmas imperfeições, mas tem perfeições, imperfeições e virtudes. Vamos progredir no nosso esforço de autoconhecimento, de autoeducação.
aumentando esses laços de simpatia e adquirindo essa paz interior por todos almejadas. Não é isso? Não é a paz interior que a gente busca, né, nesse relacionamento com o mundo? E aqui eu tinha colocado esse comentário aqui de uma forma um pouco diferente. Eu tinha colocado que a pessoa mais compreensiva é menos competitiva. Mas o amigo Eduardo, ele observou falando, a competição não necessariamente é ruim. O intuito da gente se fazer melhor não necessariamente é ruim. E que a gente tinha no passado uma conotação muito negativa da competição. E eu substituí isso pelo que na verdade significativo, que teria o significado verdadeiro, que seria o conflito desnecessário, né? Alguém que quer criar conflito em tudo, né? Se eu tenho mais compreensão e alguém me diz que aquela cor não é verde e azul, eu, em vez de discutir com aquela pessoa, criar uma confusão, eu falo, não, talvez do ângulo dela, talvez da forma como ela enxerga, seja azul, né? Então, quando ele tem mais compreensão, a gente entende mais a outra pessoa, como a pessoa funciona, como a pessoa pensa, a gente cria menos conflito desnecessário. Eu não vou dizer que o conflito às vezes é necessário, e eu vou dizer uma situação extrema, né? Vamos dizer, se eu vejo uma criança que vai ser agredida e eu não consigo convencer o agressor a não fazer isso, eu vou ter que entrar em conflito para proteger a criança, né? Mas esses são casos extremos, né? O conflito, eu acho que só é válido para prevenir o mal. Então, quando Jesus falou oferecer outra face, a gente vê isso no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz não pagar o mal com o mal. Então, aqui o que nós estamos nos referindo é o conflito desnecessário. Em inglês, adversarial, eu não sei se existe a palavra adversarial em português, quer dizer, criar problema por tudo. Ao mesmo tempo que a gente é menos conflito, é maior compreendido, a gente cresce a nossa compreensão e diretamente proporcional cresce a nossa cooperação com aquela pessoa. A gente entende as razões, como é que eu posso cooperar com aquela pessoa. Aí, mais cooperação e menos conflitos desnecessários resulta na paz interior, né? Para nós mesmos. E aí, se a gente for pensar bem, onde está a raiz desses conflitos desnecessários? Não tem por onde. A gente sempre volta no egoísmo e no orgulho. E aí se pergunta, qual o meio de destruir seu egoísmo? Uma resposta bem longa. Essa é a pergunta 917 do Livro dos Espíritos. E o finalzinho diz assim, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a qualidade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Novamente, metemos a nossa aula do ES de hoje de manhã. Como essas coisas estão extremamente ligadas. Uma das fontes de conflito hoje em dia é essa distância entre as gerações, a diferença do entendimento do mundo, né? E eu estava olhando esse livro aqui, o Chico Xavier, Entrevistas, muita coisa interessante aqui. Mas tem um texto que chama Juventude e Liberdade, até um pouco curioso pela época que ele foi escrito na linguagem. A pergunta do jornalista Saulo Gomes, não sei, lá no Brasil era muito famoso, né? E ele era um dos que estava no programa do Pinga Fogo, esse programa
famoso, né, que os Chico tiveram 2 longos e que ficaram aí para a posteridade como ensinamento. Aí ele pergunta assim, mestre Chico Xavier, como os espíritos amigos interpretam o fenômeno da juventude de hoje, com suas tendências libertárias? Quer dizer, mudou alguma coisa? A juventude de hoje continua diferente, a gente continua não entendendo, né? O que eu acho fantástico do Chico era isso aqui, ele fala, vamos agradecer ao nosso querido entrevistador, Saulo Gomes, a gentileza, entretanto, é preciso que se me explique acerca do título, porque estou muito longe de ter mestria em qualquer ramo da atividade humana. Quer dizer, o Chico mostrava a sua, apesar do seu conhecimento espiritual muito avançado para a época, ele falava, sou apenas um companheiro, um servidor de todos, especialmente do vosso grande amigo, que nos entrevista nesse momento. De novo, quando o Chico coloca isso, ele quer mostrar também para a gente, quando a gente fala de compreensão, que ele está falando, olha, eu posso estar um pouquinho à frente, mas eu sou parte aqui da humanidade, né? E ele fala, eu não sou mestre de nada nessa terra. Olha só, os nossos amigos espirituais costumam dizer que devemos acolher no coração a mocidade atual, com suas características e os seus anseios de liberdade. Aqui vai um pouquinho, mas tem e aí vai nessa argumentação, mas ele fala uma coisa interessante. Quando a gente fala de compreensão e cooperação, que a gente falou, ele fala, o moço pode, e o mais velho sabe. Convém que a experiência esteja unida à possibilidade de realização, para que cheguemos na Terra ao verdadeiro progresso. São tantos aspectos desse assunto interessantes, né? Quando a gente tem essa, puxa, mas os jovens não sabem pelo que nós passamos e tudo mais, e os mais jovens olham para a gente, puxa, isso era outra época, né? É tão antigo, isso aí já não serve mais. Mas ao mesmo tempo a gente vê que o Santo Agostinho falava em feedback 360, né? 360 feedback. E o próprio livro dos Espíritos foi construído todo em perguntas e respostas, como é a forma mais usual de comunicação hoje em dia. Se a gente seguir mais um pouquinho no assunto, né? Olhando as ramificações, nós vemos que se consideramos o nosso companheiro como nosso irmão, a compreensão fica muito mais fácil. No trato como semelhante, revelamos as vossas conquistas, busquemos sempre revelar a legítima fraternidade, fruto da compreensão e do servir. Lembra que Kardec falava fraternidade, igualdade e liberdade? Que a liberdade é filha da fraternidade e da igualdade? As coisas estão extremamente ligadas. Novamente, a frase que Francisco de Assis colocou na sua oração é o cimento, né, que une o amor e a dedicação ao próximo. Então, a paz no mundo é, na verdade, o reflexo da nossa paz interior. Quando buscamos a compreensão para entender, ajudar, sustentar o próximo, que nos traz a paz interior, essa paz vai ser refletida. A paz de cada um de nós, ela vai ser refletida no mundo. A paz no mundo é constituída. E essa é uma frase, eu acho que famosa também, atribuída, acho que a Gandhi, né? Faça no mundo a paz que você quer dentro de você. E aí voltamos novamente ao início da nossa conversa de hoje. A nossa compreensão interior, a nossa dedicação, o trabalho, a caridade ao próximo, a aceitação. Voltamos novamente ao começo, em que pedimos, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
Eu queria agradecer a todos, a paciência de todos estar aqui comigo hoje, que possamos, para mim esse estudo foi de extrema valia, espero que também tenha sido de valia e de proveito para todos nós. Então eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos, a presença aqui no nosso estudo público. Eu gostaria de passar a palavra para o Eduardo de volta. Vou então, sob esse aspecto, sob esse ambiente, né, de reflexão e de autoconhecimento, de nos auxiliar no autoconhecimento, né, que nós queremos ser, vou pedir então a nossa amiga Silvia para conduzir Ok. a nossa prece final e radiação. Obrigado, queridos. Ok. Estão me ouvindo, né? Perfeitamente. Ok. Então, vamos nos sintonizar nesse momento, buscando uma posição confortável para recebermos esses fluidos, se for possível, né? Uma posição bem confortável, para ao mesmo tempo de recebermos esses fluidos, também podermos irradiar para todos aqueles que sabemos necessitados. E em contato agora com o plano espiritual superior, ligando-nos fluidicamente a Deus nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos mentores espirituais do Sunrise, aos nossos mentores espirituais e a todos os protetores e amigos espirituais aqui presentes. Deus nosso Pai, justiça e bondade, em momentos de difíceis decisões e provas, ampara-nos e nos orienta. Faz com que possamos acerenar nossos pensamentos, harmonizar nossas mentes, iluminar nossas almas, de tal forma de poder perceber a presença de nosso mentor espiritual ou de outro ser de luz e acalmar os nossos corações. Assim, com mais calma e confiança na ajuda divina, possamos receber pelas vias da intuição ou inspiração as orientações que nos forem dadas pelos teus mensageiros e perceber as soluções que a tua bondade nos possa indicar, a fim de que possamos tomar as decisões mais acertadas para as nossas vidas e de todos aqueles que dependem de nós. Senhor, Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, Maria Santíssima, nesses dias tão envolvidos em dúvidas, pedimos que nos ajude a despertar a luz que jaz adormecida no íntimo de nossos seres, que ela brilhe nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, nos nossos corações, se irradie pelas nossas bocas, iluminando os ambientes quando nós falarmos, que essa luz brilhe nas nossas mãos, para que possamos pôr luz em cada coisa que tocarmos. Que a tua luz, Altíssimo Pai, clareie os caminhos de todos nós, seres humanos, para que possamos nos harmonizar com as tuas leis. Vibremos por aqueles que neste momento estão na nossa tela mental, todos encarnados ou desencarnados. Vibremos pelos nomes depositados na nossa caixa virtual de irradiação durante todos esses meses, aos nomes de todos os encarnados e desencarnados e também de seus familiares. Irradiemos a eles a força de vontade para ajudar, para buscar ajuda espiritual, o entendimento e a resignação para suportar as dores, a certeza que existem muitos espíritos amigos querendo auxiliá-los e fortalecê-los, que eles possam receber através desses fluidos a renovação da fé, que cada família possa buscar no culto do Evangelho no lar a harmonização e o entendimento.
Vamos permitir que essa luz divina irradie através de todos nós, para todos eles, buscando na centelha divina o amor fraternal, o amor pela vida, a harmonia, a tolerância, a paz, o equilíbrio e a benevolência, buscando a evolução espiritual segundo os exemplos do nosso Mestre Jesus Cristo. Que as nossas vibrações fraternas possam envolver a todos os trabalhadores dessa casa, a todos os familiares e lares ligados a nós através desses estudos, a cada trabalhador, a cada evangelizador, aos palestrantes, aos dirigentes, a cada voluntário que, direto ou indiretamente, faz possível o trabalho ser realizado com plenitude. Que possamos sempre juntos exemplificar o que essa doutrina de luz nos ensina, que possamos ser fortalecidos a cada dia nesse compromisso que firmamos no plano espiritual, conforme a orientação da espiritualidade superior. Que possamos estar em harmonia com os benfeitores para que possamos receber as intuições necessárias, principalmente nos momentos de provações. Vibremos pela cordialidade, amizade e amorosidade entre todos nós. Vibremos para que possamos atender com generosidade e amor a cada alma e a cada espírito que venha ao nosso encontro. Vibremos para o movimento espírita em todos os países. Vibremos pelos espíritos suicidas, pelos espíritos que estão presos a esse planeta por causa dos vícios e apegos. Vibremos por todos os que estão nos hospitais, manicômios ou presos em suas residências devido à depressão, angústia ou pânico. Vibremos pela conscientização nos cuidados conosco e com o nosso próximo para evitar a disseminação do Covid e outros vírus. Vibremos por todos os que desencarnaram nesses últimos meses, para que eles busquem o conforto na espiritualidade amiga. Vibremos por todos que estão diariamente na linha de frente dos hospitais, até aqueles que levam alimento à nossa mesa e retiram os lixos de nossas residências e ruas. Deus os proteja, fortaleça e guarde. Vibremos pelos dirigentes de todos os países, que a espiritualidade superior possa envolvê-los no sentimento de paz, comunhão e fraternidade, e que nosso planeta seja sempre tratado com muito amor e respeito. Vibremos para que cada um que busca na doutrina espírita o caminho para a evolução espiritual e o autodescobrimento. E assim, Senhor, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, abençoados pela espiritualidade superior. Agradecemos por essa tecnologia que nos une, agradecemos pelo nosso grupo, agradecemos a nossa família espiritual que nos acompanha e nos sustenta. E agradecemos pela espiritualidade amiga nos sustentar nas nossas provações e dificuldades. E assim, terminamos essa irradiação. E passe, levando conosco por essa semana, essas energias fluídicas, para que possamos ser pontos de luz junto a todos que encontrarmos. Que assim seja, pela graça infinita de Deus. Que assim seja. Obrigado, Silvia, querida. Passamos então para os avisos com a nossa querida Claudinha. Olá, estão me ouvindo? Perfeitamente. Ok. Muito obrigada a todos e peço a paciência só de mais alguns minutinhos. Vamos ter uns avisos agora de alguns projetos que estamos trabalhando e lembrando a todos que esses projetos são apenas uma sementinha e aqueles que não estiverem aqui local, em Houston, conosco, também podem fazer esse projeto aonde estiverem. O primeiro projeto do nosso final de ano é criar cartões de Thanksgiving, cartões de Natal.
E os cartões de Thanksgiving devem ser colocados no correio até o dia 15 de novembro e os cartões de Natal até o dia 10. Já falamos desse projeto semana passada, então é só um lembrete. Aqui está o endereço para onde enviar. Lembrando que todas essas informações estarão no nosso website, assim como na nossa página do Facebook, ok? E hoje vamos falar do nosso projeto número 2. O objetivo desse projeto é fazer um agradecimento especial aos professores, administradores e escolas. E, de novo, isso é apenas uma sementinha, aqueles que quiserem implementar isso na sua vizinhança ou na sua cidade, por favor, sintam-se à vontade. A nossa ideia foi de criar uma sacolinha com alguns itens feitos à mão para presentear uma escola local e oferecer café da manhã para os funcionários nessa escola no dia da entrega, pois, como todos sabem, por causa do Covid agora, muitos professores estão dando aula online, aula presencial, a carga horária está bem puxada, está bem difícil, e nós queríamos agradecer, porque eles também são os heróis de estarem tomando conta de nossas crianças. Nós entramos em contato com o distrito escolar público aqui da nossa área, e todo distrito escolar tem sempre uma escola, né, que tem mais necessidade. E foi escolhida essa escola, chama Briargate Elementary School, aqui no Fort Bend ISD, são 74 funcionários. E por que essa escola foi escolhida? 75% das crianças que fazem parte dessa escola fazem parte de outros programas do governo, como assistência de alimentos e vários outros programas assistenciais à família. É uma escola de baixa renda e de pouco envolvimento dos pais. E nós comunicamos com a escola e conversando com eles, muitos pais têm 2, 3 trabalhos, não podem também ter um envolvimento na escola. Então, a pergunta fica, né, como ajudar, como fazer? Nós, como eu falei, essa sacolinha, nós estávamos pensando em colocar máscaras feitas à mão, pegar um sabão de mão e transformar aqui nesse sabão natalino, como vocês podem ver aqui no slide, um sabão custa 99 centavos, e criar uma coisa especial feita à mão, esse chocolate quente e um chaveirinho. Então, como ajudar? Nós criamos um Sign Up Genius, que eu vou mostrar aqui para vocês. Novamente, toda essa informação vai estar no nosso website. Você clica no link e leva você aqui para essa página, onde você pode sign up de como ajudar. Nós estamos pedindo uns e-gift cards, aqui tem todas as instruções, uns e-gift cards para a compra do material e também ajuda de montar o material e montar as sacolinhas. Então, aqui está o link, né, chama um Sign Up Genius, onde você pode, e aqui está no nosso website, como eu falei, todas as informações que nós falamos está aqui, e também se você tiver qualquer dúvida, como entrar em contato conosco. E daqui a 5 minutos também já estará na nossa página do Facebook. Muito obrigada a todos pela paciência. Muito obrigado a você, Claudinha, por estar liderando esses trabalhos tão abençoados aí, que nos permitem ajudar, né, de pouquinho em pouquinho, muita gente. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. E um excelente domingo, resto do domingo, e uma excelente semana para todo mundo. Obrigado. Para vocês também. Então, vamos lá. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Obrigada, pessoal. Um abraço carinhoso. Muito bom estar aqui. Obrigado, queridos. Tchau, tchau. Obrigada, gente.